Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que nós possamos mais uma vez aprendermos da palavra de Deus e juntos termos a nossa vida transformada por esta preciosa e gloriosa palavra. Irmãos, a nossa sociedade, ela se divide em vários grupos. Podemos destacar vários grupos e algo que nós vemos nestes grupos é que há uma maneira de se vestir padronizada, há um modo de falar, há um modo de agir, né? Então, diferentes grupos com suas personalidades distintas. Nós, como cristãos, também devemos ter a nossa personalidade bem distintiva, representando bem aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, e as nossas ações devem refletir todo o ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 6 e 7, ele fala de como a igreja de Tessalônica, ela se tornou modelo dos cristãos, de como eles de fato estavam agindo de uma maneira a representar verdadeiramente o nome cristão. Vamos observar esses textos. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. O versículo 6 e 7 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, é a continuação do raciocínio de Paulo do versículo 4. Nós não podemos esquecer isto. O apóstolo Paulo fala que reconhecia a eleição dos Tessalonicenses por causa de algumas coisas. E ele vai citar os motivos que ele reconhece essa eleição no versículo 5, 6, 7, 8 até o 10. E aqui nós vemos que no versículo 5 é porque eles receberam a palavra e foram transformados pelo Espírito Santo. E no versículo 6 está falando que a eleição deles é reconhecida por quê? Porque lá no versículo 6 diz assim: porque vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós, como cristãos, devemos nos comportar, viver, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos devem ser uma imitação do Senhor Jesus Cristo. Devemos buscar, ao máximo possível, vivermos igual Cristo viveu. O exemplo que Cristo nos coloca na sua palavra é o exemplo de vida que nós devemos ter. Devemos andar como Cristo andou. Devemos falar como Cristo falou. Devemos agir como Cristo agiu ou como ele agiria se estivesse no nosso lugar. Vemos Jesus Cristo agindo com tanta sabedoria, com tanta prudência. Às vezes, ele enfurecia-se, porque as pessoas estavam indo contra a palavra de Deus, fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. Mas ele, com amor, também entregou-se. Somos imitadores de Cristo. Se nós somos verdadeiros cristãos, somos e seremos imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse que os tessalonicenses eram imitadores deles e de Cristo. No caso, ser imitador de Paulo ali, não é que eles queriam ser igual a Paulo e depois, se desse, se possível, seriam
ou imitariam a Cristo. Mas eles estavam imitando a Paulo, porque Paulo imitava a Cristo. Essa sequência lógica que nós devemos entender. Eles não queriam imitar a Paulo, a pessoa de Paulo, as fraquezas de Paulo, os erros de Paulo também. Mas eles queriam imitar a Paulo pelo fato que Paulo imitava a Cristo. Ou seja, eles sempre levam a imitar a Cristo. É isto que fez com que a igreja de Tessalônica se destacasse dentre as demais. Porque eles receberam a palavra de Deus em meio de muitas dificuldades e muitas tribulações. Quando nós observamos o relato da chegada de Paulo em Tessalônica, em Atos, nós vemos que os judeus daquele lugar se levantaram. Paulo teve que sair dali fugindo. Jason, que era um membro da igreja, foi tirado para fora e violentado, machucado. O que nós vemos é que a igreja passou por grandes tribulações, mas eles não desistiram da palavra de Deus. Se firmaram, permaneceram firmes, ativos, olhando para o Senhor. Continuaram assim a imitar o Senhor Jesus Cristo. Realmente, mesmo passando por dificuldades, eles ainda estavam alegres. Olha o que diz no versículo 6. Posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. As dificuldades não os entristeceram. As dificuldades não os derrubaram. Os problemas não fizeram com que eles desanimassem e parassem. Mas eles persistiram, insistiram, continuaram firmes no Senhor, trabalhando no Senhor, e isto com alegria. Passaram por dificuldades, provações, e ainda estavam alegres. E alegres por quê? Porque receberam a palavra, porque eram imitadores de Cristo. Nós vemos que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, lá a profecia de Isaías capítulo 53, fala que Jesus Cristo, após ter se entregado, ele ficaria satisfeito pelo fruto do seu penoso trabalho, ele ficaria feliz. E assim, esses irmãos, mesmo passando por tribulações, imitaram o Senhor Jesus Cristo, estando felizes por estarem dentro da vontade de Deus, por fazerem a vontade de Deus, por crerem no Senhor e manterem-se firmes em sua palavra. Nós vemos que esta imitação de Cristo, as tribulações e ainda permanecerem felizes por causa das tribulações, fez com que esta igreja de Tessalônica se tornasse um modelo dentre as outras igrejas. Sim, eles se tornaram um modelo. Modelo porque resistiram às dificuldades. Resistiram às dificuldades com alegria. Suportaram as dificuldades com alegria. E se tornaram um modelo porque observaram na sua vida os preceitos de Cristo. Quiseram viver como Cristo viveu. Queriam agir como Cristo agiu. Irmãos, que tipo de modelo nós temos sido? As pessoas têm olhado para nós e visto o quê? Será que elas olham para você e veem Cristo? Veem as atitudes de Cristo? Veem você agindo com amor, com dedicação? Veem você agindo com abnegação? Jesus Cristo agiu de uma maneira tão humilde, a ponto dele ser o próprio Deus, mas não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele era o próprio Deus, mas ele esvaziou a si mesmo para viver como um de nós. Que humildade! O Senhor Jesus Cristo poderia ter tudo aos seus pés, mas viveu com restrições aqui neste mundo, de uma maneira simples e humilde.
É assim que você tem vivido? É isso que você tem buscado na sua vida? Humildade, mansidão. Como você tem agido? Como você tem vivido? É como o Senhor? Você tem imitado o Senhor Jesus Cristo? Irmãos, que essa seja uma marca distintiva da nossa eleição. Que nós realmente sejamos imitadores de Cristo, sejamos reconhecidos aonde quer que nós estejamos, porque somos iguais ao nosso Mestre, ao Senhor Jesus. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós somos pecadores, nós somos fracos, somos falhos, mas sabemos que com a Tua graça, o Senhor transforma o nosso ser por intermédio do Teu Santo Espírito. E que nós tenhamos a vontade, o desejo, procuremos incansavelmente sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Que possamos imitá-lo em todas as coisas. Possamos imaginar e pensar, refletir quais são as nossas ações e o que o Senhor Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Que nós possamos viver como Ele viveu e agir como Ele agiu. Que o nosso nome de cristão represente de fato Cristo em nossa vida. Essa é a oração que nós fazemos. No nome santo do Filho amado de Jesus, o nosso Senhor. Amém.